Dálmata e pastor belga Malinois. De um lado, um dos cães policiais mais utilizados no mundo, e do outro, um cão muito belo e com a aparência única. Mas entre eles, qual o mais poderoso? Bom, para descobrir, começa dando um like nesse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Comparação. Bom, o Dálmata é um cão conhecido primeiramente por sua aparência, que é bem diferente, mas também muito pela sua velocidade e energia. Esse cão, em um passado remoto, já foi utilizado até mesmo para caça, o que confere a ele algumas características, como muita força e persistência. Já o pastor belga Malinois é hoje talvez o cão de polícia mais utilizado no mundo. Isso se deve a uma seleção quase que totalmente voltada ao trabalho, tornando ele um dos cães mais ágeis e com maior estamina entre os cães de porte médio. Então, já deu para perceber que os dois cães têm algumas características parecidas, mas vamos começar a comparação das duas raças pela altura. Bom, para quem já viu esses cães, sabe que eles são animais bem altos para o seu peso. Um dálmata fêmea vai de 54 a 60 centímetros e um dálmata macho vai ter uma altura de 56 a 62 centímetros, o que é bastante alto para um cão de porte médio. Já o pastor belga Malinois consegue ser ainda mais alto. Uma fêmea de pastor belga Malinois, pelo padrão da raça, vai medir de 56 a 62 centímetros, e um macho de pastor belga Malinois vai medir de 60 a 66 centímetros, embora claro que nas duas raças existem indivíduos mais altos que o padrão. Mas, como vocês conseguem ver, a fêmea do pastor belga Malinois tem a mesma altura do macho do dálmata, ou seja, o pastor belga Malinois é mais alto que o dálmata. Então, a vantagem é do pastor belga Malinois. Peso. Bom, os dois cães são animais medianamente pesados, até porque a relação de peso e altura das duas raças favorece muito mais a velocidade. E bom, no caso do dálmata, o seu padrão não informa o seu peso, o que dificulta um pouco dizer o peso exato dessa raça. Mas via de regra, um dálmata vai pesar de 20 a 32 kg, incluindo machos e fêmeas. Já quanto ao pastor belga Malinois, é mais fácil, já que o padrão já informa o peso desses animais. As fêmeas de pastor belga Malinois vão pesar de 20 a 25 kg e o pastor belga Malinois macho vai pesar de 25 a 30 kg. E claro que existem animais mais pesados nas duas raças. E assim, mesmo que o peso deles seja semelhante, via de regra o dálmata é um pouco mais pesado que o pastor belga. Então, há uma pequena vantagem para o dálmata. Força de mordida. Bom, o pastor belga Malinois é um cachorro muito utilizado para trabalho no mundo, e por conta disso foi uma das raças que teve sua mordida medida, sendo que a mordida de um pastor belga Malinois é algo próximo a 88 kg. Já no caso do dálmata, ele é uma raça de cão que nunca teve sua mordida medida, e por isso é difícil saber o quão forte essa raça pode morder. Contudo, levando em consideração o tipo de cachorro e o seu porte, acredito que seja algo próximo à mordida do pastor belga, porque, embora o dálmata já tenha sido utilizado para caça, ele não era um cão de agarre como o pitbull ou o dogo argentino, e sua morfologia demonstra isso. Além do mais, ele não foi selecionado por muito tempo com foco em caça, já que ele é um cão que possui diversos usos diferentes, e muitos deles mais voltados à estética. Então, ponderando a fisionomia desses cães e o seu porte, eles provavelmente têm uma força de mordida semelhante. Então, nesse caso, temos um empate. Agilidade. Bom, esse é um dos pontos fortes dessas duas raças, porque as duas são extremamente ágeis. E bom, quanto ao dálmata, há diversos vídeos dele correndo e não faltam vídeos de dálmatas em campeonatos de agility, mostrando todo o potencial que essa raça tem quando o assunto é velocidade. Mas o seu oponente também é um cão conhecido por sua velocidade impressionante. O pastor belga Malinois é uma raça que sempre foi desenvolvida para o trabalho,
E aqui é exatamente isso o diferencial do pastor belga, porque sua seleção é mais focada em cães ágeis. E o dálmata, apesar de ter uma morfologia que favorece muito a velocidade, ele é mais selecionado por fatores estéticos. Mas mesmo assim, a diferença ainda é pequena. Então, existe uma leve vantagem para o pastor belga Malinois. Estamina. Bom, assim como a velocidade, a estamina desses dois cães também é impressionante. No caso do dálmata, é uma característica muito conhecida da raça. E no caso do pastor belga Malinois, ele foi selecionado para isso. E provavelmente é sua característica mais importante como cão militar. Porque o pastor belga Malinois consegue ficar trabalhando por longos turnos sem se cansar. E esse tempo de seleção deu a ele essa vantagem. Talvez se o dálmata tivesse uma seleção mais voltada ao trabalho, como foi com o pastor belga, ele poderia ter uma estamina igual à do pastor belga. Mas hoje a estamina do pastor belga Malinois ainda é superior, mesmo se comparada à do dálmata. Então, a vantagem é do pastor belga Malinois. Força física. Bom, mesmo sendo cães mais magros, eles são animais fortes. O pastor belga Malinois, apesar de ser um cão de trabalho, não é muito utilizado em tração, e quando é utilizado, geralmente não consegue resultados tão bons quanto outras raças de cães. Já o dálmata, apesar de ter um porte semelhante, é um pouco mais utilizado para tracionar, apesar de também não obter resultados tão bons assim, já que nenhum desses dois cães é considerado um cão muscular. Mas, apesar de não ser tão forte, ele é um pouco mais forte fisicamente que o pastor belga Malinois. Então, a vantagem é do dálmata. Inteligência. Bom, os dois cães são considerados inteligentes pelos adestradores em geral. O pastor belga Malinois ocupa uma boa colocação, já que se encontra na posição de número 22 no ranking de inteligência canina. Já o dálmata, embora também seja reconhecido como um cão inteligente, ocupa a colocação de número 39 no ranking de inteligência canina, o que é quase 20 posições abaixo do pastor belga. Então, a vantagem é do pastor belga Malinois. Resistência. Bom, tá aí um ponto em que fica difícil de saber qual das duas raças é mais resistente. E bom, o dálmata é um pouco mais pesado e mais forte fisicamente, como nós falamos antes, e isso ajuda bastante a resistência física do animal. Contudo, a seleção do pastor belga Malinois é muito mais focada no trabalho, e geralmente cães com essa seleção têm uma boa resistência. Então, existem pontos a favor de ambas as raças, mas nenhuma das duas se destaca tanto no quesito resistência física, já que eles não são cães musculares, assim como aconteceu no quesito da força física. Mas nesse caso, a seleção dá uma leve vantagem ao pastor belga Malinois. Conclusão. E no placar final ficou 27,5 para o pastor belga Malinois e 26 para o dálmata. Então, a vitória é do pastor belga Malinois. Mas e aí, você gostou desse vídeo? Se gostou, já se inscreve no canal e não esquece de comentar aqui embaixo quais as próximas raças que você quer ver por aqui.